Essa é mais uma entrevista do Bahia Notícias, dessa vez com o secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré. Secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado a você, Eduardo, a toda a equipe aí do Bahia Notícias. Estou aqui à disposição para poder contribuir da melhor forma, naquilo que a gente puder ajudar aí aos ouvintes, as pessoas que acompanham o Bahia Notícias, do que uma acompanha, do que a gente faz aqui na Secretaria, no dia a dia, nosso trabalho, nossa pauta. Pronto, e é exatamente com isso que eu queria começar a nossa entrevista, que o senhor fizesse um balanço desse 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que você está à frente dessa pauta, e qual é o balanço, qual é a sua avaliação do trabalho da secretaria até aqui. Se a gente puder fazer um recorte, Eduardo, e trazer um pouco do cenário de meio ambiente para os dias atuais, a gente deu um grande salto de 22 para 23, seja aí nas questões de emergências climáticas, seja na questão de desmatamento, ou seja, o meio ambiente hoje ele está em voga. Ele é um tema ele é transversal, mas ele hoje já está sendo inserido em cada pasta no poder público, já é hoje colocado como agenda ESG e como pauta do setor econômico e, claro, na sociedade civil. Então, nosso papel aqui na secretaria foi tentar juntar esses três atores e construir um desenvolvimento sustentável na ponta, eficaz, objetivo, com entregas palpáveis, constantes, mas também mantendo aí a essencialidade, a preservação, conservação de nossos ecossistemas. Então, esse trabalho de 1 ano nosso vem muito nesse sentido, de enxergar o meio ambiente com potencial de desenvolvimento econômico, seja ele no intuito de desenvolvimento de certas atividades, mas também como preservação e manutenção dos ecossistemas. E aí, colocando como entregas positivas nós, a gente tem, desde a apresentação do nosso programa conceito Bahia Mais Verde, com diversos eixos, o nosso programa de conversão de multas, que foi muito bem sucedido, a gente assinou há pouco tempo atrás e anunciamos na segunda-feira um acordo com a Petrobras no valor de 188 milhões de reais, é o maior acordo do país de conversão de multas. A gente tem a redução de desmatamento em 52,4%, ou seja, a gente tem número dos dois lados, números que envolvem desenvolvimento e preservação juntos, mostrando que é possível conciliá-los e construir algo bem positivo para o nosso Estado. Pronto, o senhor falou do que vocês conseguiram alcançar até aqui, mas aí eu queria perguntar, estando mais ou menos na metade do seu mandato, no seu tempo à frente dessa gestão, o que é que falta? Quais são os desafios para os próximos 2 anos? Quais são os principais planos da secretaria? A gente tem, Eduarda, muita coisa a ser feita ainda, tá? É um governo de continuidade, mas é um governo, como a gente diz, de alma nova. O governador Jerônimo veio imbuído disso, de dar uma nova roupagem, uma alma importante para o meio ambiente. A gente tem desde os instrumentos nossos, que são previstos na Constituição de 89 do nosso Estado, como o Plano Estadual de Meio Ambiente, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a gente tem o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, que são instrumentos que vão servir como base, não só para Eduardo enquanto secretário, mas para os próximos que virão e para toda a sociedade baiana. Esses estão prontos, já estão sendo feitos e então, nossa previsão é de que entreguemos aqui ainda na gestão de Jerônimo nesse primeiro mandato. A gente tem a questão das unidades de conservação, a gente tem muita unidade de conservação no nosso estado, então a gente precisa estruturar elas com sedes, planos de manejo, estrutura física, estrutura de carro, veículos, apoio aos gestores dessas unidades de conservação e apoio às estruturas. Então, por exemplo, a gente tem muita fazenda pelo zoológico, muito a fazer pelo Parque de Pituaçu, muito a fazer pelo Abaeté, por demais áreas do nosso estado, pela Ponta da Tulha, pela Serra do Conduru, que foi concessão agora. A gente tem muito a fazer do ponto de vista de mudança do clima. A gente vai fazer ainda esse ano o nosso plano estadual de combate à desertificação, foi uma área árida encontrada aí no relatório do INPE, na região norte do estado, então a gente precisa olhar para ali com mais carinho, para poder entender aquele povo resiliente, aquela comunidade tradicional, aquele fundo fecho de pasto, a comunidade quilombola, de que forma ela pode conviver com aquele meio ambiente, que forma ela pode contribuir. Então ainda tem muita coisa a ser feita, mas já fizemos muita coisa, apesar de ser pouco tempo da gestão nossa aqui, já fizemos muito em 1 ano e 8 meses, mas ainda tem muita coisa para se fazer ao longo desses restantes do tempo até 26. E é justamente como você falou no início da sua fala, essa temática do meio ambiente evoluiu muito em todo o país e ganhou muita relevância.
especialmente esse ano que o Brasil vem se preocupando muito com a questão das queimadas. A gente sabe que é um problema que assola especialmente o centro-oeste e o norte do país, mas no Nordeste, a Bahia é um dos estados que mais sofre com relação a isso. E eu queria entender como é que tem sido a articulação da Secretaria do Meio Ambiente para atuar nesse problema. Sofria, tá, Eduarda? Queria registrar isso. A gente está... vocês pegaram dados de hoje, os relatórios que nós temos, na grande maioria dos estados, mais que triplicou os focos de queimada, e a Bahia ficou fora disso, coisa que não figurou no ano passado e anos anteriores. E isso é fruto, posso dizer a vocês, de um trabalho em conjunto. A gente tem um GT, de um grupo de trabalho chamado Bahia Sem Fogo. Esse grupo de trabalho ele é constituído por uma forma transversal, como o meio ambiente ele é na sua essência. Ele é composto de Secretaria de Saúde, Meio Ambiente, INEMA, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Polícia Segurança Pública, Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que entender de que esse trabalho em conjunto e trabalhando o tripé que o combate a incêndio, as ações no combate aos incêndios existe, como é que funciona o tripé? Ele é uma parte de prevenção, de combate e de mitigação. Não adianta de pensar como está pensando hoje o Brasil, de atuar tão somente no combate, utilizando aeronave, equipe de campo, brigadistas, enfim. Tem que trabalhar o preventivo, que é o quê? Conscientização, capacitação das brigadas voluntárias, entrega de EPI e EPCs, educação ambiental, estudos de caso, entendendo como é que se deu no passado, para que não aconteça de novo no futuro. E a gente possa entender, por exemplo, a diferença de foco de calor e foco de incêndio. Então, se a gente começar a perceber esses detalhes na prevenção, a gente vai ter um combate mais brando. E a gente fez isso esse ano. A gente fez o que a gente chamou de caravana do Bahia Sem Fogo. Nós utilizamos já fizemos em 3 regiões do estado, região oeste, região da Chapada e região norte. Toda essa equipe que eu falei que compõe o GT visitou em média 13, 14 municípios de cada região para trabalhar isso, prevenção, combate aos incêndios florestais. E hoje, a Bahia ainda não utilizou, diferente do ano passado, nenhuma aeronave para combate. Ou seja, a gente está conseguindo aí lograr êxito, esperamos passar setembro dessa forma, para que a gente possa pegar outubro com a chegada da chuva, o Eninha vem aí trazendo chuva um pouco mais cedo, que a gente possa passar da melhor forma e reduzindo bastante o tamanho de área desmatada pelos incêndios. Realmente os números, eles mostram muito isso que o senhor fala mesmo, mas ainda falando de Brasil, um dos maiores gargalos das políticas ambientais é esse discurso de oposição ao desenvolvimento econômico, industrial, e em todas as suas falas você reforça muito essa questão de debate transversal. Como é que a SEMA tem trabalhado para fazer essa discussão e desmistificar essa questão? A gente tem um conselho, Eduarda, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele é o primeiro conselho do país, criado lá em 73 pelo então prefeito, por Mário Quete, quando ele criou o Parque de Pituaçu, e também se criou o Conselho CEPRAM. Ele era um conselho pequeno, tinha 9 pessoas, hoje é um conselho paritário, são 33 membros, e que mostra isso. Quem são os 33 membros do conselho? 11 do poder público, 11 da sociedade civil e 11 do setor econômico. Esses 33 são responsáveis pela ajuda, por nos auxiliar na construção de política pública. É para eles que nós levamos as nossas políticas, o que é que a gente pensa, os instrumentos, para que eles juntos possam entender isso. Porque desenvolvimento sustentável é justamente essa balança. É desenvolver-se com sustentabilidade. Sustentabilidade não da palavra de sustentar, mas de sustentável do meio ambiente se tornar sustentável para poder receber esse desenvolvimento e poder, ao mesmo tempo, preservar e contribuir para a geração de emprego, renda, recurso para o Estado, impostos, trabalho, enfim, formação de mão de obra. E a gente tenta trabalhar isso. Aqui o lema não é dizer que não pode, nem dizer que pode, é dizer como pode. A gente tem uma legislação ambiental robusta, ela é uma legislação restritiva, e a gente, utilizando isso como base, a gente consegue atender o empresário, atender o produtor e encontrar o melhor caminho para que ele possa, de fato, atendendo a legislação estadual, federal, municipal, desenvolver sua atividade e não ter nenhum tipo de problema. E a gente, com fé em Deus, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso. O senhor comentou sobre essa questão da legislação ambiental
E eu queria comentar um pouco sobre a gestão junto aos municípios. A gente sabe que os municípios também têm responsabilidades com relação ao meio ambiente e acontece que alguns não possuem tantas políticas, não possuem secretarias específicas para esse tipo de gestão. E eu queria saber como é que a Secretaria Estadual lida com isso, se acaba pegando as demandas para si, como é que fica essa questão? Eduarda, 85% das demandas ambientais, que a gente chama de residual, né, ela acaba ficando com os estados. O restante aí desse percentual menor fica com os municípios e com a União. O que a gente fez? Lá atrás, e aí eu estou colocando praticamente 18 anos atrás, foi criado o GAC, Gestão Ambiental Compartilhada, que é uma relação, é um programa da Secretaria, junto à Federação dos Consórcios Multifinalitários, a FEC Bahia, e a gente dá auxílio à FEC junto aos municípios. Para quê? Auxiliando os municípios na gestão, auxiliando os municípios na capacitação, auxiliando os municípios na formação dos seus conselhos, secretarias especializadas, para que ele possa desenvolver a atividade de licenciamento e fiscalização, chegando ao nível 3, que são empreendimentos de médio porte, e que ele possa oferir receita dos licenciamentos, da fiscalização, e óbvio, o maior impactado, o impacto local de muitas atividades é o município, então ele precisa desenvolver na gestão e saber o que ocorre dentro do seu município. Então faz parte não só do GAC, e nosso papel também. Eu tenho aqui hábito de sempre informar os municípios das atividades que estão sendo desenvolvidas para que ele não seja pego de surpresa. Mas é óbvio, bem colocado de sua parte, a gente tem muita prefeitura ainda que não tem essa estrutura e que precisa fazer, porque o meio ambiente ele precisa ser pensado. A gente tem aí hoje no governo federal o federalismo climático, que é justamente essa relação tripartite entre Estado, município e União juntos. Então, cada um precisa ter seu lugar e saber de que forma ele pode combater, mitigar, adaptar os efeitos das mudanças climáticas e também desenvolver sua região. Secretário, outra coisa muito importante que tem essa ligação com os municípios é a questão dos desastres ambientais. Esse ano a gente tem a questão do Rio Grande do Sul, que levantou essa problemática do planejamento com relação a eventos extremos. E muitas cidades baianas já possuem um histórico desse tipo de evento, seja com as chuvas, seja com a seca, enfim. E eu queria saber como é que tem sido o planejamento da Secretaria Estadual, como é que tem sido essa conversa com os municípios especialmente, e se esse planejamento já está sendo feito, produzido. Aos que não cabe, Eduardo, a gente tem que trabalhar aqui o nosso plano de ação às mudanças climáticas. Esse plano já está sendo feito, tá? E a gente dá suporte aos municípios. A gente tem aqui uma coordenação de segurança de barragem, em que a gente faz o monitoramento das barragens hoje do Estado, que nos competem aqui o monitoramento. A gente tem o monitoramento também meteorológico. Nós temos um meteorologista aqui em regime de plantão no Estado, para que a gente possa também fazer toda essa parte de apoio. Mas é óbvio, como bem colocado por você, é preciso entender de que se tem que ter uma questão envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, a SEDU, mas também as secretarias municipais, a Defesa Civil, para poder aprender com os erros do passado e não deixar que aconteça novamente. Seja do ponto de vista de contenção de encostas, de escoamento de esgoto, de canais fluviais, pluviais, enfim, toda essa parte necessária a um bem funcionamento de um município tem que se pensar, porque se você for olhar os dados, 80%, 75% acabam acontecendo nos mesmos locais. Então a gente sabe como é a melhor forma de prevenir, não cabe só ao meio ambiente, como ele falei, é transversal, não é só uma ação nossa que vai resolver algo dentro de um município, por exemplo, como é que aconteceu há pouco tempo atrás em Jequié. Pois é, e agora falando um pouquinho sobre um dos principais trabalhos da Secretaria do Meio Ambiente, a gente fala sobre o licenciamento ambiental, que é uma questão que há algum tempo vem sendo alvo de algumas investigações, não só aqui na Bahia, mas eu digo no Brasil inteiro, licenças ambientais, seja para construção de estradas ou para posse de terrenos, questões desse tipo. E eu queria saber como é que a SEMA tem atuado para tornar esse processo de licenciamento, primeiramente, mais transparente e menos burocrático, né, para inibir esse tipo de problema, eventuais problemas com relação às licenças ambientais. A gente primeiro passa a aplicar aqui a questão da viabilidade ambiental do processo, né? A licença ela é ato vinculado, ou seja, uma vez estabelecido aqueles requisitos em lei e cumprido por parte do requerente, o Estado a concede a licença.
Já a autorização é ato precário. O que é ato precário? Depende da faculdade do agente público. Ele vai analisar a situação e, a depender da análise feita por ele, ele vai conceder ou não aquela autorização para determinada atividade. Tá certo? No questão de transparência, a grande dificuldade nossa hoje é a questão de Lei de Acesso à Informação, a LAI, e a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Porque muitas das informações que nós temos nos processos, ela contém de fato toda a informação daquela propriedade e daquela sociedade. Então nós temos CPF, RG, endereço, contrato social, matrícula, toda a informação essencial para poder formalizar e dar continuidade ao processo. Então a gente ainda está trabalhando no sistema. A gente consegue prestar informação? Sim. Consegue dar transparência? Sim. Não da forma que nós queríamos, porque depende dessa questão aí sistemática, é uma questão que não é só aqui da Bahia, do estado como inteiro, do país como um todo, por conta disso, desse conflito entre lá e LGPD. E do processo ambiental a gente tem conseguido, não é à toa que a gente conseguiu hoje, em 23 para 24, com base nos dados do DETER, a gente conseguiu reduzir o desmatamento em 52,4%, mas a gente manteve o desenvolvimento do oeste da Bahia no Cerrado em tamanho superior ao passado, ou seja, houve ainda desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, aumento da produtividade, e mesmo assim a Bahia reduziu em 52,4% de desmatamento no Matopiba, mostrando mais uma vez que isso é possível se fazer. É trabalhar com transparência, com legalidade, mostrando de que isso pode ser feito e trazendo o produtor, trazendo a sociedade civil para a construção em conjunto. Eu falo diariamente com ambos os setores e sei que é possível se chegar a um objetivo comum trabalhando em parceria. Não adianta a gente ficar pensando aqui, colocar questões principiológicas na frente, sem entender como se é possível. Nós temos a legislação que está aí. Qualquer alteração tem que ser feita uma mudança legislativa. E quanto não faz, cabe a nós, operadores aqui e gestores, aplicá-las e encontrar o melhor caminho para se evitar qualquer tipo de dificuldade ou de crítica. A crítica vai existir, ela é construtiva, mas tentar trabalhar da melhor forma possível. Então a gente tem feito isso e os dados estão aí para comprovar. E, como você bem disse, ainda em outras falas, inclusive nessa, a questão do meio ambiente é transversal, existem várias temáticas, subtemáticas dentro desse grande tema. E, em meio às eleições, ainda que municipais, é um tema que vem à tona. Como é que a secretaria, como é que a gestão vem lidando com a possível politização desse tema em meio às eleições municipais? Primeiro, meio ambiente, apesar de não ser um tema transversal, ele é um tema extremamente técnico. Então, as pessoas que falem do meio ambiente têm que ter o mínimo de conhecimento para falar sobre ele. Eu falo porque eu sou advogado e licenciado, mas sou especialista em meio ambiente pela Universidade Federal da Bahia, fui professor da matéria e trabalho com isso desde 2009. Então, falar de meio ambiente tem que ter conhecimento mínimo para falar, para entender o que está se falando. Então, a gente precisa entender isso. As pessoas que falam sobre isso, e a polarização, hoje fica muito fácil dizer eu sou contra aquilo, sou a favor daquilo, sem ter o conhecimento para poder falar, e as pessoas precisam entender. Como é que funciona hoje na prática? São apenas notícias colocadas em blogs, em sites, em WhatsApp, etc., e que as pessoas tomam aquilo, reverberam, mas sem entender na prática, de fato, se houve um processo, o devido processo legal, se houve a manifestação do órgão competente, se houve denúncia, se houve fiscalização, se fez um estudo de viabilidade daquele local, se teve um estudo de impacto de vizinhança, se houve alternativa locacional. São uma série de fatores que isso só faz dificultar, porque a gente acaba polarizando mais ainda os dois lados e que no final não é bom nem para um nem para o outro. Exatamente. E, por fim, eu queria primeiramente elogiar a questão de que hoje a Bahia é uma potência em termos de energia limpa, economia verde, e a gente sabe que existe um trabalho, inclusive do governo estadual, para tentar potencializar isso. Mas aí eu queria saber quais são os caminhos, para onde é que a Bahia ainda pode crescer nesse aspecto? A Bahia, Eduarda, ela lá em 2012, ela rompeu diversos paradigmas. Na gestão do então governador Jacques Wagner e do saudoso secretário Spengler, eles romperam paradigmas e fizeram o Atlas da Energia Eólica. Depois, ainda na gestão da saída do Eugênio, na chegada do Rui Costa, do governador Rui Costa, ele fez o Atlas da Energia Solar. E nós entregamos agora,
junto com o governador Jerônimo Rodrigues no ano passado, há quase um ano atrás, o Atlas do Hidrogênio Verde, mostrando que é possível a gente unir essas três formas de geração de energia ainda onshore, ou seja, a Bahia tem muito potencial de geração de energia solar, eólica, hidrogênio verde onshore, não precisa disputar energia offshore, porque nossa geração está enchapada no interior do estado e ainda com muito potencial a ser feito. E além disso, nós temos biocombustíveis, seja com projeto de macarrão, de soja, milho, bioetanol, enfim, acabamos de atrair, vocês terem ideia, 1,2 bilhão de reais como investimento de uma indústria de energia de etanol lá no oeste do estado, é a maior produtora do Brasil, chama Impasa. Então a gente tem aí tem uma gama de projetos enormes para a gente descarbonizar nossa economia e trazer investimento para o estado, preservando o meio ambiente. E é isso. E falando sobre essa questão da economia verde e as energias limpas, eu queria saber como é que tem sido esse diálogo entre as pastas, né, para permitir que isso traga mais segurança energética para os baianos, ou seja, que a gente possa sentir de fato os efeitos dessa economia verde aqui dentro do nosso estado. É que a gente não sabe, né, Eduarda, mas às vezes muitas das nossas energias, da energia gerada no nosso convívio, já é proveniente. Nossa matriz energética aí já beira praticamente 90% de fontes renováveis. Isso a gente não é palpável, não está no nosso dia a dia enxergando, a não ser quando a gente passa ali em algumas regiões que vê placas solares, aí você consegue transformar isso no palpável. Mas já tem diversos carros elétricos rodando, a BioID chegando com força no nosso estado, a gente já tem diversas fazendas solares, diversas usinas eólicas, e agora chegando com hidrogênio verde. O grande cuidado que nós temos que ter é de que forma essas regiões serão desenvolvidas para que a gente mantenha o cuidado e preservação das comunidades quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais, dos indígenas, dos fundos de pasto, geraizeiros, dessa população resiliente que mora ali. A gente não pode, de forma alguma, depreciar um em detrimento e favorecer o outro. A gente tem que trabalhar em conjunto e é isso que a gente tem feito aqui dentro do nosso processo. Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Eu agradeço muito, viu? Obrigado a você, Eduardo, e toda a equipe do Bahia Notícias. Estamos às ordens, disponíveis sempre que precisarem, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, até a próxima.